Vitória perdeu a invencibilidade na última rodada, né? Agora quer se recuperar, voltar à liderança, vai enfrentar a Juazeirense. Depois de começar o Baianão com 2 vitórias, o Leão podia chegar aos 9 pontos em 3 jogos pela primeira vez desde 2017, quando ganhou o estadual pela última vez. Mas faltou combinar com o Barcelona de Ilhéus. Apesar do desgaste do time nas 2 primeiras rodadas, Léo Condé preferiu não mexer na equipe, mesmo com o gramado pesado do estádio Mário Pessoa. E até parecia que a fórmula rubro-negra ia dar certo mais uma vez, quando Yuri Castilho abriu o placar logo aos 6 minutos. Mas a Onça Pintada conseguiu virar o jogo ainda no primeiro tempo. Natan fez o gol de empate e Cezinha marcou o segundo, contando com uma falha de Lucas Arcanjo. Na etapa final, Vitória até tentou reagir, mas o Barcelona conseguiu segurar o resultado. Com a derrota, o rubro-negro caiu para o 2º lugar do Baianão, perdendo a liderança para o próprio Barcelona de Ilhéus. Mesmo com o tropeço, a torcida acredita que ainda não é hora de se preocupar. Vitória não é perfeito, não é um super time, mas é um time que subiu bem, né? Então tem que dar crédito ao Vitória, né? Eu acho que o Vitória dá para lutar pelo título do Campeonato Baiano, dá para lutar. O próximo compromisso do Leão é neste domingo, contra a Juazeirense no Barradão. O Vitória hoje está na 3ª posição, né? Vai enfrentar aí a Juazeirense nesse domingo, né? O jogo do Vitória. 4 da tarde. 4 da tarde. Tem a força da sua torcida, né? Mas você disse que ficou preocupado, Emílio. O que foi? Não, fiquei preocupado porque o Vitória iniciou o jogo contra o Barcelona fazendo de conta que nem o brasileiro. Fez um gol, recuou para esperar o time indo para cima e depois sair no contragolpe. O que aconteceu? Houve uma falha da zaga, Vitória tomou um empate e depois a falha do goleiro, claro que ele tem... Até uma falha coletiva, viu, Emílio? Coletiva. A gente mostrou ontem aqui o lance do gol de empate do Vitória. O Barcelona ficou 1 minuto com a posse de bola, girando para um lado, para o outro, até chegar ao gol. Exato. E aí houve a falha do goleiro, que, claro, ele tem crédito. Me parece que o que ele pensou ali era pegar a bola e fazer uma reposição rápida. Falhou. O que me chamou a atenção e eu fiquei preocupado é que esses 2 gols aconteceram no primeiro tempo. O Vitória teve restante do primeiro tempo e o segundo tempo para tentar uma reação e não soube sair da pressão, não soube sair da marcação do time de Ilhéus. Isso preocupa porque vai pegar um campeonato agora onde as equipes menores vão fazer isso e o time tem que saber jogar. O volante do Vitória, o William Oliveira, fez uma partida horrível. Aliás, não marcava ninguém. O Caio Dantas, que deveria ser o artilheiro do Vitória, foi para a 3ª partida preocupando o torcedor. Quer dizer, o conjunto Vitória, que a gente está acostumado, que viu jogar no ano passado, esse ano com algumas peças que não estão correspondendo. A gente já pode falar isso, viu, Hugo? Porque estamos na 3ª partida. Já dá para a gente ter uma ideia do time do Vitória. Como o técnico disse que vai fazer mudanças para esse jogo contra a Juazeirense, que não é um Barcelona, é um time mais calibrado, um time mais experimentado, está na vice-liderança e seguramente vai dar trabalho ao rubro-negro, Hugo. Eu acho... Vai. Não, eu só queria dar um detalhezinho, é porque o Vitória vinha venceu 2 jogos, venceu por um placar magro. Placar magro, 1-0. Então, nesse 3º jogo, ele já poderia testar algo mais. Ele tem peças dentro do jogo, dentro do time, que precisa rodar o elenco, ele vai ter que rodar o elenco. Ainda não está na hora de você dizer, nesse início de temporada, que esse vai ser o meu time. Eu acho, por exemplo... Não, deixa eu, o exemplo que eu ia dar é sobre o Bahia, mas a gente fala depois. Então, acho que nesses termos, o Léo Condé poderia já ter feito isso, essas mudanças. A gente, tudo bem, você não tem um Léo Gamalho, você tem o Caio Dantas. Caio Dantas não vem fazendo por merecer. Mas você teria que fazer algo mais, você teria que trocar, só dando exemplo nesse setor aí, mas em outros setores que você poderia ter dado algo mais para tentar buscar também esse equilíbrio que o Vitória precisa de se manter sempre com a condição de estar na frente da tabela de classificação. Porque o jogo foi difícil, foi. A falha dessa falha aí do Lucas, a gente não vai incriminar o cara, a gente não vai incriminar o cara por causa disso, porque ele também
salvou o Vitória nesse Fez jogo defesas mesmo, importantes, em duas defesas exatamente. importantíssimas. Esse gol aí mesmo, a falha, teve um chute que a bola ia no ângulo, ele fez uma grande defesa nessa bola do escanteio. E aí a bola veio de escanteio, na bola fácil ele falhou. O que acontece com o Vitória, nós tivemos o prazer de fazer esse jogo lá na Metrópole, e eu dizia no primeiro tempo que o Vitória não jogou, ele foi para Ilhéus passear, ele estava passeando em Ilhéus, ainda bem que estava chovendo, não deu tempo. 2 erros. O primeiro, do treinador, que nenhum jogador está 100% ainda. Porque o campeonato, o Vitória voltou a treinar outro dia, certo? Então ninguém está 100%. Agora, Osvaldo, Yuri Castilho e Caio Dantas começaram os 3 jogos. Então eles jogaram 2 jogos quase completos, né? O Osvaldo já não é nenhum menino, o Yuri Castilho não é nenhum menino. E foram com mais 6 horas de viagem para Ilhéus, 5, 6 horas de viagem. Pesa, você teria que entrar com alguém mais fresco, com alguém com mais oxigenação. Então você pesou, e aí o time do Vitória, o que é que aconteceu? O time do Vitória, a gente não pode... Ju falou que ficou 1 minuto com a bola, e eu dizia lá no intervalo, o Barcelona ficou. Eu dizia lá no intervalo que o Vitória não atacou, o Vitória não roubou a bola do Barcelona. O Vitória ficava esperando o Barcelona errar. Como o Barcelona não errou, o Vitória foi pegar a bola no fundo da rede. Então o Vitória, nem Yuri Castilho não marcou o lateral direito passeou no jogo, e aí fazia 2 contra 1 contra o Patrick Calmon e chegavam no fundo. Aqui do lado direito, o Osvaldo não marcou o lateral esquerdo fazia 2 contra 1 com o Zeca e chegavam no fundo. Então esse foi o problema do Vitória. Dudu e o William estavam correndo, mas corriam atrasados. E aí o meio de campo, o ataque não marca. Aí o meio de campo sai atrasado. Sobra para quem? Para a defesa. E aí a defesa se viu mal. Tanto que, no aspecto de jogar futebol nesse jogo, ninguém jogou bem. Quem teve um pouquinho de atitude foi Camutanga, porque quando perdia não aceitou a derrota, que os jogadores do Ilhéus caíam, faziam tempo, e ele foi lá, o centroavante do Ilhéus, Cezinha, que fez um grande jogo, estava jogando bem, Camutanga já abriu a caixa de ferramenta, deu umas 2 nele lá para ele sentir o jogo, já não foi mais no segundo tempo. Então, o Vitória não competiu. Esse foi o erro do Vitória. O Vitória jogou contra o Jacuipense, jogou contra o Bahia de Feira, e nenhum dos dois o Vitória foi absoluto. O Vitória controlou o jogo, mas aí perdendo, ele teve que sair e não teve argumentos ofensivos e nem técnicos para fazer o gol que lhe desse o empate. Então, eu acredito que foi um jogo ruim do Vitória. Eu, há muito tempo, não via o Vitória sem força, sem ânimo e jogando dessa maneira. No ano passado, o último jogo que eu vi o Vitória jogar dessa maneira foi contra o CRB, quando tomou aqueles 6 gols lá em Maceió. Agora, Hugo, aí nós temos que também destacar o seguinte. Primeiro, o sistema defensivo do Vitória, que é muito bom. É difícil você penetrar na zaga do Vitória. Esteve completamente diferente. Deu todo o espaço do mundo para o Barcelona. Mas é isso. Eu não posso dizer, por exemplo, que o Osvaldo... O sistema defensivo começa com os atacantes. Não, mas eu digo o seguinte... Se você deixa somente para você, você vai defender somente com 6, o outro time vai ter vantagem. O que eu quero colocar é que o Vitória tem uma linha de 4 que é intransponível. É difícil você passar por aquela linha de 4. Foi a grande vantagem do Vitória no ano passado. A mesma coisa no meio campo. O Vitória tem uma linha na volância ali muito boa, mas que nesse jogo contra o Barcelona, o Vitória não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer, a zaga falhou, então já não teve aquela intransponabilidade. No meio campo, o William Oliveira falhou e falhou muito. E a gente não pode cobrar do Osvaldo que ele venha marcar, não. São os volantes que saem para marcar. Aí você vai desgraçar o ataque rubro-negro. Agora, o Léo Condé também, acho que ele demorou, né, de fazer as substituições. Sim. Né? Mas ele já falhou quando ele já entrou com os jogadores que jogaram 2 jogos, jogadores já que não são meninos, jogaram os 2 primeiros jogos, fazem uma viagem de 5 horas e ainda jogam o 3º jogo. No caso, Osvaldo e Yuri Castilho, olhem o rendimento deles, peguem o vídeo, olhem o rendimento de Osvaldo e de Castilho. Não vou falar nem de futebol, não, na parte física.
na parte física dentro do jogo, não deram resposta. Então, você precisa entrar para jogar 100%. E se o seu ataque não ajuda o seu meio de campo a ajudar a sua defesa, você é um time vulnerável. E por isso o Barcelona ganhou do Vitória. Falando em time, vamos ver então, né, como é que tá o rubro-negro depois desse último resultado para essa partida de domingo contra a Juazeirense. O Vitória virou a chave e está focado no confronto contra a Juazeirense neste domingo no Barradão. Focado 100% no que a gente tem que fazer e aqui dentro, mano, a gente amassa os caras, beleza? Nos primeiros 3 jogos da equipe, o rubro-negro entrou em campo com a mesma escalação e a base do time campeão da Série B em 2023, com poucas brechas para reforços recém-chegados. A estratégia deu certo nas 2 rodadas iniciais, mas não teve o mesmo sucesso na derrota para o Barcelona de Ilhéus. Vai ser um trabalho que a gente vai ter que ter muito cuidado para ir lançando eles aos poucos, para a gente não correr o risco de você colocar um atleta antes da hora e ele ter uma lesão. É claro que pode acontecer, mas a gente vai evitar. Então, uma base de equipe a gente já tem. Tem sim alguns atletas, espero que eles possam, dentro dos jogos, apresentar aquilo que eles vêm apresentando no dia a dia de treinamento. As novas contratações ainda seguem com pouco espaço na equipe de Léo Condé. E após a primeira derrota na competição, aumenta a expectativa se o técnico do rubro-negro vai mudar o planejamento para o jogo deste domingo. Nesse processo agora a gente vai estar fazendo uma mescla de uma equipe base com aqueles atletas que estão chegando. Espero que a gente consiga ir fazendo essa junção aí com bons resultados, mas nem sempre a gente vai conseguir apresentar aquele futebol vistoso que o torcedor espera, mas a gente vai ter sim. O torcedor pode ter certeza que a gente vai ter sim uma equipe competitiva e organizada para esse início de competição. Olha, tem alguns torcedores, já desde o ano passado, né, que pegam um pouco no pé do técnico Léo Condé. Depois desse resultado, acreditem, eu já vi gente questionando já no 3º jogo da temporada, viu? Recebi até mensagem na Band News também de, não tá vendo, não é técnico tal. Tem que ter calma, gente. Não pode esquecer as coisas assim, né, do nada. Até porque ele é o atual campeão brasileiro da Série B. Então, ele tem alguma coisa para ter no seu currículo um título. Agora, que de vez em quando ele divaga, ele pensa muito, como todo mundo, de vez em quando também ele erra. E eu acho que nesse jogo do Barcelona ele errou. Não só em colocar jogadores que estavam cansados, como também demorou de mudar. E às vezes é ruim. Agora, é um técnico que também vai aprender a jogar o baiano, porque no ano passado ele não treinou o baiano, chegou lá no finalzinho, o Vitória já estava indo para Escorcuia mesmo, então ele tem chance de recuperar. Agora é preciso que seja mais atento, às vezes eu acho ele muito lento, quando pensa, até quando conversa com o jogador, e agora, amigo, chegou a hora do pirão. Vitória no ano passado era um time que não chegou na 6ª colocação, agora não. Ele vem trazendo nas costas lá o peso de campeão. Então, quando o torcedor vê o Vitória, não é mais aquele Vitória do ano passado, ele quer ver o Vitória campeão. Ele quer ver o Vitória mostrando em campo o que ele fez no ano passado. Então, não dá mais para você cometer erros, vacilar no contragolpe, perder partidas como foi aquela do Barcelona. É bom para o Campeonato Baiano, é bom para o interior, mas um time que se predispõe a buscar algo internacional no brasileiro está distante, mas não pode começar numa situação dessa. O que eu tenho a dizer sobre o Léo Condé é que o novo sempre virá. E a gente não pode deixar de dar oportunidade para o novo. Tem muitos treinadores que hoje estão aí no cenário de futebol brasileiro que começaram em times menores, um exemplo aqui, o Mano Menezes, por exemplo, e depois foi subindo, galgando, chegou até uma seleção brasileira. No caso de Léo Condé, quando a gente fala aqui agora sobre ele, é uma oportunidade que ele está tendo de se lançar na elite do futebol brasileiro. A primeira na vida dele, né? É a grande primeira oportunidade que ele está tendo na vida dele. Que ele tem condições? Tem. E a gente tem que ter o entendimento de que o novo sempre virá, e o novo é que vai poder mostrar algo mais diferente para a gente. Mas ele tem que ter realmente cuidado com suas propostas, com suas ideias, porque ele vai assumir o Vitória numa Série A. Pelo menos o contrato é para ele assumir uma Série A. E ele não pode continuar mantendo os erros que ele vem tendo. Por exemplo, esse jogo agora mesmo, contra a equipe da Juazeirense,
que é uma equipe que a gente sabe que vai brigar também dentro da competição, vai querer algo mais, já tem aquela questão até que você falou, Hugo, já tem a sua rodagem dentro dessa temporada, já participou de uma pré-Copa do Nordeste, já está na Copa do Nordeste. Então, é um embate importante para o Vitória começar e entender, e o próprio Léo Condé entender o que é que sua proposta vai ter para poder dar esse alavanco que o Vitória precisa na temporada. Boa. Fala. Eu penso que ele é um treinador jovem e ele vai ainda descobrir muitos caminhos, ele vai descobrir outros sistemas, ele vai se apaixonar por outros sistemas. Não Eu criticava o ano passado porque o Vitória vencia, mas não dominava o adversário. Mas eu dizia que se o time está ganhando, você tem que deixar o treinador aí. Então ele tem crédito para ele perder ainda partidas. Eu acredito que o final do campeonato é que vai dizer como foi o trabalho dele. Lá no final, se ele chegar na final, e aí é que a gente vai ver. Mas ele tem crédito, o Vitória tem crédito, não é porque perdeu que está tudo ruim. O Vitória não é ruim. O Vitória jogou mal contra o Barcelona e pode se recuperar contra a Juazeirense. Então a gente tem que ter essa leitura para a pessoa não pensar que a gente está dizendo que o Vitória é ruim. Não, o Vitória jogou mal contra o Barcelona, é um dos favoritos ao Baiano, é um dos favoritos para a Copa do Nordeste. Agora, brasileiro é outra conversa.